Bom dia, meu nome é Renata Palópoli, eu sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje eu vou comentar um pouco sobre esse artigo de revisão, tem como título Estratégias Emergentes e Atuais para Conter a Resistência Antimicrobiana das Infecções do Trato Urinário. Esse artigo ele foi publicado em maio de 2024 na Nature Reviews Urology. Então, os autores, eles começam introduzindo sobre o tema da infecção urinária, né? E a infecção urinária, ela é uma das infecções mais comuns da prática clínica. Aproximadamente metade das mulheres terá uma infecção urinária ao longo da vida e aproximadamente 24% vão ter essa infecção no momento aí do período de atividade sexual. Existem algumas características, né, dos pacientes que acrescentam uma maior suscetibilidade a desenvolver esse tipo de infecção, né, que são as mulheres sexualmente ativas, pacientes gestantes, pacientes que têm alguma alteração na anatomia, principalmente alterações que causem uma estase urinária, pacientes diabéticos, pacientes que por algum motivo precisam fazer cateterização e pacientes idosos. E aí existem, né, as diferenças na prática clínica dos sintomas que sugerem uma infecção de trato urinário mais baixo, né, que seria a cistite, e sintomas que sugerem uma pielonefrite, né? Então, a cistite, ela vem mais como sintomas irritativos, de disúria, uma dor suprapúbica, e ela pode evoluir para uma dor lombar associada a febre, sintomas sistêmicos, e posteriormente até identificados aí pacientes com cicatrizes renais em exames após essa infecção do trato urinário alto. Então, assim, os antibióticos, eles são usados de forma empírica, né, muito antes dos resultados das culturas, e isso é o que mais acontece atualmente no tratamento, né, da infecção do trato urinário. E o uso excessivo ou inadequado, ao longo desses anos todos, ele propiciou um desenvolvimento de bactérias resistentes, em vários tipos de infecção, mas principalmente na infecção do trato urinário, que, como eu falei, é uma das mais comuns da prática clínica. E a OMS, ela reconhece a resistência antimicrobiana, como uma das ameaças mais urgentes à saúde pública. Então, a Escherichia coli uropatogênica é o patógeno mais comum causador de T1, e nos últimos anos ela se desenvolveu aí uma resistência, né, dessa bactéria uropatogênica a uma resistência dos antibióticos que são mais utilizados para o tratamento dessa condição. Então, o objetivo aqui, né, dessa revisão é definir e implementar táticas que reduzam o uso de antibióticos e a incidência de uropatógenos resistentes. Então, essa revisão, né, ela traz algumas táticas que elas já são utilizadas para a redução, do uso de antibióticos, né, que ele acredita que dessa forma vai se diminuir a resistência dessas bactérias a esses antibióticos. Então, existem algumas pedras no caminho aí que impedem, né, e que ajudam, na verdade, a resistência do uso desses antibióticos. Então, a ausência de conformidade entre as diretrizes, né, que existe uma variação no momento adequado para iniciar o tratamento, depois do exame de análise de urina. Então, algumas diretrizes, elas não definem muito bem ou elas não entram em conformidade sobre quando você deve introduzir um antibiótico. Se você vai introduzir de forma empírica e depois vai direcionar, com o resultado da análise, ou se você vai aguardar o resultado da análise para poder iniciar o antibiótico. Além disso, a não adesão às diretrizes, né? Principalmente em casos de TU recorrente ou complicado. Então, na maior parte aí dos médicos, né, na prática clínica, eles não aderem às diretrizes quando se trata desses casos de TU recorrente ou complicado, em que acabam utilizando um período mais prolongado de antibióticos, sem isso estar descrito, né, nas diretrizes, sem ser ter sido estudado o tempo de ampliação do uso de antibióticos, ou até mesmo aumentam a dose, né? E existe também uma consideração que muitas vezes não é levada, né? Os médicos não levam em conta a variabilidade regional nos padrões de resistência microbiana. Então, cada lugar do mundo, aí dentro de um país, né, dentro dos hospitais, dentro de uma cidade, existe um padrão de resistência microbiana e esse padrão ele deve ser estudado aonde você trabalha para você poder seguir a melhor diretriz ali e evitar a resistência.
Então, existe um setor, né, que é a gestão responsável de antimicrobianos, e ela promove que só deve utilizar antibióticos quando necessário, na dose e duração recomendados. Então, como eu falei, muitas vezes os médicos acabam ultrapassando o período de duração ou aumentando a dose em caso de TU recorrente ou TU complicada. E os programas de gestão, eles, com essas táticas, né, eles aumentaram em ambientes hospitalares e unidades de urgência de atenção primária. Então, atualmente existe esses programas de gestão e eles diminuíram aí em 10% as prescrições de antibiótico, em 28% o uso e em 28% a resistência, né, do uso de antibiótico. Então, esses programas instituídos aí, eles são muito importantes para que ocorra essa redução na resistência. Outra coisa que é bastante batido aí, né, é que um alvo importante para a atuação dessas equipes de gestão é o tratamento inadequado de bacteriúria assintomática, que é um ponto importante que induz, né, a resistência antimicrobiana e que muitas vezes é tratado aí na prática clínica, piorando nessas taxas de redução da resistência. Então, existe também a gestão diagnóstica, né, que otimiza os testes para reduzir os erros diagnósticos. E ao longo dos anos, né, dos últimos 50 anos, os métodos diagnósticos para detectar a infecção do trato urinário, eles permaneceram inalterados. E isso acaba atrapalhando um pouco a evolução, né, no que diz respeito ao tratamento e, consequentemente, à resistência. Então, uma coisa que acontece muito na prática é que os resultados das culturas eles não estão disponíveis no momento da decisão do tratamento. Então, muitas vezes você acaba tratando de forma empírica e entra em todos é, aqueles outros impasses, né, que eu comentei anteriormente. Existem algumas ferramentas clínicas, né, dentro dessa gestão diagnóstica que ajudam a definir o tratamento. Então, não apenas o exame alterado, mas e os sintomas, né, descritos pelos pacientes, mas um score para tornar isso um pouco mais objetivo, né, que são, por exemplo, o score de sintomas de cistite aguda. Então, usa essas ferramentas clínicas associadas às ferramentas de diagnóstico, elas ajudam na melhor definição aí do tratamento. E existem, né, alguns biomarcadores, como essa lipocalina, que é o NGAL, a interleucina 6 e 8, que possuem potencial diagnóstico para infecção do trato urinário, mas ainda são necessários estudos mais amplos para definir isso, mesmo na prática clínica. Então, existem algumas táticas, né, que já são recorrentes aí para a redução do uso de antibióticos. Então, conservar o uso de antibióticos. Em algumas situações, né, existem algumas formas alternativas de impedir o uso de antibiótico, como o uso de extrato de cranberry, suplementos dietéticos, probióticos e anti-inflamatórios, que, na verdade, eles são mais utilizados na prevenção para se realmente tentar evitar o uso de antibióticos ao máximo e só iniciar mesmo quando o paciente apresentar a infecção. Outra dessas táticas, né, é a sinergia antimicrobiana, que é utilizar aí, antibióticos combinados para ampliar a cobertura empírica e isso pode reduzir a resistência, mas, mais uma vez, ainda precisam também estudos para realmente definir isso na prática clínica. E o uso de alguns antibióticos intravesicais. Esses antibióticos eles têm como vantagem as altas concentrações locais, a penetração no urotélio e a preservação da flora comensal do trato gastrointestinal, que mais lá na frente, né, eu vou explicar que é importante aí a preservação do microbioma para o tratamento desses pacientes. E algumas táticas que são emergentes, né? Existem alguns estudos ali ainda iniciais. É, é, Algumas revisões sistemáticas avaliaram a segurança e eficácia do uso dos antibióticos intravesicais, como a gentamicina, mas ainda existem estudos, né, que precisam de estudos maiores para avaliar a segurança e eficácia dessas condições. Então, existem alguns estudos que falam sobre o tratamento ali com antimicrobianos e microbolhas que são ativadas por ultrassom, antimicrobianos mucoadesivos, nanopartículas, o uso de vírus, né, bacteriófagos, que ali vão. Na verdade, esses estudos, eles falam a favor de um antibiótico que vai penetrar melhor no trato ali no urotélio e diminuir efeitos colaterais, diminuir ali a alteração da, das bactérias comensais ali do corpo, né? Então, essa é uma foto retirada do artigo,
Aqui nessa foto, né, ele fala sobre as bactérias comensais, né, que são todas essas azulzinhas aqui descritas, e sobre e como elas estão em harmonia, né, no trato gastrointestinal e no gênito urinário. E aí, alguns fatores de risco, como diabetes, o uso de antibióticos, o uso de cateterização, uma dieta, né, ruim, elas fazem com que essas bactérias, elas percam ali a sua harmonia, né? E aí vai causar uma disfunção. E desse lado aqui, eles falam sobre o uso terapêutico de uma forma com o objetivo não só de usar o antibiótico para tratar essa infecção, mas como você tentar restaurar ali a flora bacteriana desses pacientes através de dietas, do uso de probióticos. É, em caso de mulheres, né, que têm alterações hormonais, o uso de estrogênio e estimular, né, exercício, uma dieta balanceada. Então, essa revisão ela conclui, né, que a evolução contínua de uropatógenos resistentes a antibióticos ressalta a necessidade de melhorias tanto nos diagnósticos quanto nos tratamentos, com o objetivo de melhorar ali os desfechos dos pacientes e o desenvolvimento de resistência através das práticas de gestão de antimicrobianos.